Olá, voltamos. Para quem achava que a gente não ia ter segunda temporada, hein? Olha a gente aqui de novo, mais uma vez. Hoje a gente vai conversar sobre família, sobre adoção, sobre as novas famílias, né? Sobre os vínculos familiares. E acho que vai ser meio bacana, acho que vai ser até legal. Eu sou Thaís Dória, sou advogada, sou professora e sou curiosa, enfim. Prazer estar aqui com vocês, amigos. Eu sou Giovana, para nenhuma surpresa, sou advogada de direito imobiliário, advogada de famílias, sucessões, e vamos bater um bate-papo legal hoje, né? E para quem duvidou, sobrevivi ao último podcast. Estamos de volta e falar de um tema fantástico, que é família, em que pese a minha estar praticamente comprometida, mas vamos falar um pouquinho sobre outras formas de família. Para quem perdeu a resenha, né, na primeira temporada, a gente teve um episódio sobre família também, sobre, na verdade, contratos, né, familiares. E Pedro, né, ficou a dúvida se Pedro voltava ou não voltou, gente. Então ele tá bem, tá? Tá tudo certo. Ele se espalhou, acabou falando demais. Não é? Mas não deu ruim, tá? Ele tá tudo aqui. Bem. Vanessa, eu perdoei a facada. Bora lá. Vamos começar a falar, trazer algumas notícias, certo? E aí a gente conversa sobre elas e pensa um pouquinho, reflete um pouquinho. Primeira notícia, na verdade, existe várias notícias sobre o caso, né? Filho por adoção esfaqueia pai. Filho por adoção mata irmã. É sempre assim, né? Teve, há um tempo atrás, um menino, um adolescente, que a gente, enfim, não sabe o nome, mas ele cometeu, né, homicídio dos pais e a irmã. E foi destacado na mídia que ele era filho por adoção, né? Filho adotivo, bem grande. Outra notícia que também tem pouco tempo, mas que vale a pena a gente comentar é que os pais espancaram o filho adotivo. E por que eu estou chamando a atenção dessas, né, duas notícias? Porque a gente traz a questão da adoção como se ela fosse determinante. Mesmo que não seja, né, necessariamente a intenção, só que trazer esse adjetivo para, né, a chamada conota, né, traz uma conotação pejorativa para a adoção. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Como é que o filho por adoção está dentro do núcleo familiar? E eu vou dar um spoiler. A Constituição diz que não tem nenhuma diferença para filho. A partir do momento que adota. Pegando um pouco dessa fala, tá, eu acho que é importante a gente falar, né, sobre, para além de que a adoção, quando ela acontece, inclusive, se existir algum registro anterior, ele é totalmente cancelado. Não há mais notícias sobre aquilo ali. Uhum. Então, assim, não se existe aquele filho adotivo do filho biológico. A diferença, né? A Constituição, como o Thaís bem falou, ela proíbe essa discriminação, né, entre os dois. E é muito claro que tanto os direitos sucessórios são garantidos porque, por óbvio, como a gente citou aqui, não há uma diferença entre o filho biológico e aquele filho que foi o adotivo. Não se deve usar nem essa nomenclatura, não, né? É filho por adoção. Vínculo, na verdade, que é por adoção. Exato. E o vínculo biológico, né? Mas, na verdade, é só o vínculo. Filho é filho. Não é isso, Pepeu? A gente tem, né, infelizmente, uma situação de um certo preconceito ou uma certa resistência, e a adoção parece que funciona como um rótulo. Se a pessoa que foi adotada dá certo dentro desses parâmetros que a sociedade entende por pertinentes, então os pais fizeram um bom trabalho. Mas se a criança, por algum motivo, por assim dizer, comete algum crime, algum ato infracional, não se ajusta ao que a sociedade espera, em razão dessa desculpa de que, por ser adotivo, ele assim o fez. Como se a adoção, como a doutora Thaís já tinha sinalizado, fosse algo determinante. Mas não, muito pelo contrário. Uma das maiores formas de amor é a adoção. Por quê? Porque você escolhe quem amar. Você não é obrigado a amar. O irmão de sangue, né, eu dou o meu exemplo, porque meu pai e minha mãe sempre me ensinaram, olha, você tem o seu irmão e você tem que amá-lo porque ele é seu sangue. Mas, graças a Deus, eu tenho uma irmã adotiva. E eu escolhi amar ela. E quando você escolhe amar, é uma das coisas mais bonitas que o mundo pode nos proporcionar. Então, essa ideia de adoção, temos que tirar esse peso, esse ranço, esse preconceito, porque não está com nada. A adoção é algo fantástico. E quando vocês tomam conhecimento dessa postura, vocês se entendem
muito mais como pessoa. Uhum. E assim, em relação à adoção em si, é importante também estabelecer que muita gente fala, né? É muito difícil adotar, porque tem muitos requisitos. Em verdade, não tem tantos requisitos assim quanto se parece, né? É claro que o Estado, ele vai dar uma criança para alguém, né? Enquanto filho, ele precisa certificar que essa pessoa é uma pessoa que está habilitada. Então, o processo de habilitação é um processo realmente longo, demorado, que passa por várias etapas, mas não é um processo complicado, é um processo, na verdade, bastante importante, né? E a gente tem sempre que pensar nisso quando fala nesse tema. Não é isso, Gil? Eu acho o seguinte, e aí traz um pouco da vivência, né? Que eu acredito que tenha que ser seguido esses trâmites legais, até porque não tem seu direito de arrependimento, né? Você não faz isso com seu filho biológico. Não. A criança nasceu, não é o que você estava achando, você faz o quê? Bota na barriga? Não vai fazer isso. Então, com o filho adotivo é a mesma coisa. Eu entendo que pode até não ter sido a intenção da entrevista, mas o fato de ter ali chamando a atenção dessa adoção, isso causa até um olhar mal visto. E não é o interessante, não é o que, não é a intenção, não é o objetivo, né, da adoção. Como não tem que ter os trâmites legais, tem que ser seguido, porque não tem o direito de arrependimento como você não tem com o seu filho biológico. Exatamente. Ele vai ter o direito à sucessão, igual à sucessão do biológico como ele, né? Uhum. E você falando sobre isso, eu me lembrei de uma influencer que teve há um tempo atrás, que tinha a notícia assim, ela devolveu o filho adotivo. Na verdade, ela não tinha adotado a criança estava... Acho que não tinha nem a guarda da criança. A criança era filha, parece, de alguém que trabalhava com ela. E ela apadrinhamento, né? Não chegou, acho que não tinha nenhum tipo de registro de apadrinhamento, nem de guarda, pelo que eu entendi depois. Mas assim, não existe devolução porque, na verdade, você não tinha, né, esse vínculo estabelecido judicialmente, né, que é importante. Então, assim, a partir do momento, foi o que a Giovana falou, a partir do momento que se fecha, né, a adoção, que se conclui, que transita em julgado, não tem mais devolução. E aí a gente começa a falar de quê? De possibilidades também de novas famílias, né? A gente fala dessa família que é criada, né? Que surge a partir de um vínculo por adoção, mas a gente também tem outros tipos de famílias, né, Pedro? Que a gente enxerga hoje no nosso mundo. Graças a Deus, hoje a gente tem uma pluralidade de família. A gente sinaliza uma ideia, uma família em forma de mosaico, né? Temos até mesmo uma entidade familiar, o solteiro. Não é? Então, hoje a gente tem... Então, não sofram, né? Não sofram. Homenagem aí, ó, gente. Viu, Gil? Por enquanto. Passou de hoje namorados, você não está só... Você é protegido pela lei, fiquem tranquilos. Então, essa ideia de você ter a liberdade de escolher constituir a sua família, a liberdade de poder escolher como você vai conviver, se vai conviver com alguém, ou até mesmo não querer conviver com ninguém, isso deve ser respeitado. Traz um traço de liberdade, traz um traço de autonomia, e isso tem que ser observado. O Estado não pode dizer que a família tem que ser assim, tem que ser assado, pai, mãe, não. Hoje a gente tem inúmeras possibilidades e está tudo bem. E é isso que tem que ser observado, é isso que tem que ser valorado, é isso que tem que ser protegido. Você está falando agora de famílias e falando de escolha, mas às vezes nem é escolha, sabia? Muitas vezes esses laços, esses vínculos familiares são formados sem a escolha, uma escolha consciente. Por exemplo, uma mãe solo que precisa de uma rede de apoio e mora com sua mãe. Então você tem ali um vínculo familiar, avó, mãe e filho, né? Às vezes não é nenhuma escolha, às vezes é realmente uma necessidade e, graças a Deus, né, se existe a tutela do Estado para com isso, né, Gil? E é bom essa fala sua, que a gente já começar, que já é fato, né? Isso aqui é incontrovérsia, que houveram mudança nas formações familiares, né? Então, assim, os laços, eles são formados também sanguíneos, mas também socioafetivos. Sim. Como já tem diversas decisões que a gente sabe, né? Uhum. De que algumas pessoas que não teriam direito a certas coisas passaram a ter em relação desse laço afetivo. Sim. Que teve justamente por reconhecer essas mudanças, as mudanças familiares, né? Então, essa mudança ela já está sendo reconhecida judicialmente para os olhos de outras pessoas. Dá um exemplo aí, Gil, pra gente. Recentemente, teve um caso do Tribunal Federal Primeira Região, Sim. da Primeira Região, que um neto vai ter direito à pensão da sua avó. Porque sempre conviveu com ela, sempre esteve com ela. Aqui há um laço sanguíneo, tá, gente? Mas, assim, ele não era a primeira pessoa que seria a beneficiária. Exatamente, não era. Na verdade, esse caso, tem alguns, não é o primeiro julgado, mas ele saiu tem pouco tempo mesmo,
que a criança... Porque você pode ter a tutela, né? Você pode ter a adoção, inclusive, dos avós, uma coisa muito excepcional, mas pode existir. Mas nesse caso, a avó tinha guarda. E aí foi comprovado que existia uma dependência econômica, né, Pedro? Então, com essa dependência econômica já é o suficiente para o Estado, né? E hoje, não só essa questão da dependência, mas até a questão da socioafetividade, e isso não invalida até os laços biológicos. Temos situações hoje em que a criança tem 2 pais, um pai biológico e um pai socioafetivo, 2 mães, uma mãe biológica, uma mãe socioafetiva. Eu mesmo. Eu fui criado por Doda. Um abraço, Doda, um beijão. Hoje ele tá todo fofinho. Sobrevivi. Então. É que me criou desde que eu tinha 1 ano e 6 meses. Sim. E eu sempre sinalizo, é a minha segunda mãe. Então, se eu pudesse, né, assim, colocaria sem problema algum ela como minha segunda mãe por razão dessa socioafetividade. Né? Então, hoje temos essa proteção do vínculo biológico, do vínculo socioafetivo, não só entre pai e filho, até mesmo com irmãos. Sim. Uma situação bastante peculiar, né, que 2 irmãos foram criados com uma terceira pessoa que sempre foram verificados como 3 irmãos. E em uma determinada oportunidade quiseram que isso fosse reconhecido pelo Estado como se ela também fosse considerada como irmã. E graças a Deus, diante dessa questão desse vínculo de socioafetividade, tivemos esse reconhecimento. E hoje não só como a gente sinaliza na linha reta, né, pai, mãe, para até na linha colateral entre irmãos, até a socioafetividade influenciando nesses vínculos para mostrar a sua importância, a sua necessidade na proteção desses vínculos familiares. Porque assim, a gente tem que pensar que o direito evoluiu, o mundo evoluiu, né? Como é que funcionava antigamente? O patrimonialismo ainda faz parte, mas a gente era uma sociedade patrimonialista e esses vínculos, eles eram, né, fortalecidos justamente para manter a figura do poder, né? Exatamente, o poder ali, né, na mão da mesma família. E assim, era passado de pai para filho, né? As mulheres. Então, assim, eu tava falando aí outro dia isso com as meninas lá na sala de aula. Eu falei assim, meninas, um tempo atrás, a gente não tinha moral para nada, a gente não servia para nada, a gente não tinha nem CPF. CPF era do marido. E se você fosse uma mulher que fosse, né, solteira, você não tinha valor nenhum. Você tinha, para ter valor, ser casada com alguém ou ser filha de alguém. Então, a evolução do mundo foi fazendo com que esses novos laços também precisassem ser destacados, né? Então, começou com esse vínculo entre filhos e pais, também por adoção, por afinidade. Depois, a questão da união estável, né, no século passado, que foi compreendida como a necessidade de se fazer uma família, né, de se ter uma família, não necessariamente você precisa assinar um papel. Então, a gente tem, né, uma evolução da família, na verdade, né? As formações familiares, tá aí, elas acompanharam as necessidades da sociedade, né? Então, assim, porque surge daí. Se existia essa necessidade daquelas pessoas que estavam, né, irregular aqui, vamos usar bem, né? Ser bem irregular, bem legalmente falando. Exatamente. Estavam e precisavam em determinado momento para alguma documentação, algum benefício. Então, se surgiu também essa necessidade, né? E é como a gente falou até no outro também. As mudanças que vieram para atender as necessidades que estavam naquele momento, né? E que eu ainda acho que vai ter muita coisa mudando aí, viu? Para a gente atender outras coisas que estão outras também. Demandas. E assim, o outro é para vocês assistirem a primeira temporada, gente, que está lá todinha, disponível, tanto no YouTube quanto no Spotify. E daqui até lá, né? Vai que a gente já botou em outras plataformas também. Então assistam a primeira temporada para assistir a segunda, já conhecendo a gente um pouquinho, né, Peu? Sim, curtam, compartilhem. E não dê essa moral. Porque a gente é muito legal. Muito. Gente, obrigada, viu? O papo foi joia, mas a gente já tá acabando. Até a próxima. Um beijo, queridos. Abração, tchau, tchau. Quem sabe da próxima eu continuo sobrevivendo. Você tá vivo, menina. Que besteira.